Nós tivemos, na semana retrasada, um momento em que eu fiz uma aula inaugural. Lembram disso? Ela também está gravada. Vocês vão poder voltar a ela se quiserem, compartilhar com alguém. Que é sobre esse compromisso da gente com essa sociedade que a gente vive, uma sociedade líquida, uma sociedade cheia de mudanças. E como que a gente consegue, então, como pregadores, pregadoras, assumir um ministério com seriedade. Hoje eu quero avançar com vocês trabalhando alguns objetivos para a aula de hoje. Primeiramente, apresentar aspectos teóricos que nos ajudem nessa ciência, arte chamada homilética. Quero conceituar o que são princípios, meios e fins de um sermão, de uma prédica, de uma parênese, de uma homilia. São N palavras utilizadas. Discutir sobre as áreas da teologia e como que a gente dialoga entre fundamentação bíblico, pastoral, histórica, sistemática nessas construções. Meu desejo é ajudar vocês a terem sermões consistentes, porque tem muita gente que é boa de conversa. Tem muitos faladores e faladoras que nem sempre são pregadores e pregadoras. Sabem e têm facilidade de expor em público, mas o que expõe no púlpito não tem nada de teológico, de bíblico ou de pastoral. Então, como que a gente une? Meu desejo é que vocês possam se aprofundar e crescer nesse quesito. O que é homilética? Gente, você já pensou? Brian, imagina você lá na sua comunidade, em Bandeirantes, é isso? Açaí. Lá em Açaí, e você chega lá num grupo de discipulado, numa célula, num grupo de estudo bíblico, na sala da escola dominical, e faz a pergunta: o que é homilética? Você acha que o pessoal da igreja está acostumada com esse vocabulário? Lá na sua igreja local, você acha que as pessoas estão acostumadas com esse vocabulário, com essa palavra homilética? Algumas igrejas, mas mesmo assim, conhecendo a palavra, pode ser que não conheça a profundidade do seu significado. O que é então homilética? Primeiro vamos falar de onde ela vem, a questão etimológica. A gente pode olhar para ela enquanto verbo ou enquanto substantivo. Enquanto verbo é uma palavrinha muito tranquila que é conversar. Conversa. Agora, enquanto substantivo, passou a significar aquele momento de conversa para exposições instrutivas. Você senta para receber instruções. Você senta para a mentoria, A mentora senta aí. Então pense que é isso. Instruções dadas. Mas vamos avançar. Homilética, enquanto disciplina, ela trabalha a partir de duas perspectivas. Trabalha como ciência e como arte. Por quê? Porque ela tem aspectos ligados à ciência, que é a questão metodológica. Ela segue critérios de conhecimento. O discurso religioso tem critérios para ser elaborado.
E a gente precisa de levar em conta isso. Agora é arte, porque está muito ligado a técnicas, coisas que a gente desenvolve, que exige de nós habilidade, repetições. Os instrumentistas aqui, quando começaram, foi muito mais duro, certas repetições, mas necessárias. Hoje, quando pega uma música ou uma peça musical difícil, tem que ensaiar bastante. E se fica sem ensaiar e vai retomar a música dali um tempo, tem que ensaiar de novo. Ir aprimorando, tem muito de arte. Às vezes a gente tem dificuldade em lidar com ações que sejam repetitivas, que melhorem nossas habilidades. Todos aqui dirigem carro? Não. Vamos lá. Quando a gente começa a dirigir carro, quem não dirige aqui vai passar por isso. A gente vive uma angústia que é entre o que eu tenho que pensar para fazer e o que eu tenho que fazer. Você se lembra as primeiras vezes que você teve que soltar a embreagem e apertar o acelerador? Claro, você tem carros hoje muito mais reguladinhos nisso. Mas você imagina quando a gente fazia isso com Fusca, com Kombi, aquela embreagem que era de apertar assim, ó. Você está naquela loucura, vai soltando, apertando, mas aí na hora que você está começando a ficar, você está numa cidade que tem um morro e tem um semáforo no meio do morro. E o carro para no meio do morro. E aí você fica o tempo inteiro olhando para aquele semáforo falando, na hora que eu sair eu vou soltar isso, eu deixo engatar, se não engata primeiro, não tá de segunda, eu vou ficar assim, eu solto para lá, faço tudo. Porque aquilo ainda está naquele processo, sabe, mecânico. Não foi introjetado. Tocar violão, tocar teclado, tocar o sax, tocar o violino. A gente fica pensando, dó, sol, fá, dó, sol, fá. Chega uma hora, você nem pensa o que está fazendo, você simplesmente faz. Porque está introjetado. Nós fazemos os nossos sermões, muitas vezes, seguindo padrões parecidos com o que nós vamos trabalhar aqui. Mas sabe qual que é a diferença? É que muita coisa que fazemos de forma instintiva, copiando o outro sem saber por que estamos fazendo daquele jeito. Agora, quando você domina a técnica e saber por que você está utilizando aquilo, do porquê aquilo faz parte do seu discurso, por que você colocou aquela ilustração naquele lugar, daquele jeito, por que você usou um teor emocional para falar de uma questão, por que você foi tremendamente racional para apresentar outra, por que você aumentou a voz, subiu o volume, por que você abaixou o volume, por que você teve um olhar X, por que você gesticulou de forma Y. Quando você tem clareza disso, você entende que esse espaço da elaboração do discurso e apresentação tem muito dos critérios e tem muito das habilidades. No mundo corporativo se fala muito em hard skill e soft skill. Competência do ponto de conhecimento, competência técnica para fazer algumas coisas, como habilidades emocionais
pessoais para fazer. O ruim é quando só tem um destes na hora do sermão. A pessoa é muito competente na apresentação dos conhecimentos bíblicos, é um sermão chato pra caramba, ou a pessoa é extremamente comunicacional e não tem nada sólido para apresentar. É blá, blá, blá. É uma coxa de retalho que você tenta falar, mas que ele está tentando dizer? Eu não estou entendendo. Então, ciência e arte, guardem muito bem na mente. O que é praxis homilética e prática homilética? Precisamos aprender a definir. Lembram que na aula passada eu trabalhei com vocês a questão da interpretação como sendo algo que a gente enxerga do lado de fora da janela? Depende do lugar onde eu estou dentro da janela, eu defino o que eu vejo lá. Conceituação, definições é isso. É eu saber do que é que eu estou falando, de onde que eu estou falando. Se eu estou falando a partir de definições X, então é a partir disso. Y. O problema é que bagunçamos. Quantas afirmações da Bíblia Sagrada são feitas a partir do senso comum, do que eu acho, do que eu penso, dos meus desejos. Hoje se fala muito sobre a falta, que eu sempre procuro aquilo que me falta. Eu sempre quero ir ao encontro daquilo que me falta. Eu desejo preencher o que me falta. E dependendo das minhas faltas, eu começo a procurar ideias, soluções, pensamentos, músicas, textos bíblicos, relacionamentos e outros para preencher o que me falta. E às vezes pego um texto bíblico e faço todo um exercício equivocado, exegético, onde eu coloco no texto o significado, a ideia, os valores. O texto é simplesmente para justificar o que eu já sei. Praxis é diferente de prática. Praxis é o quê? Praxis é o ato de refletir sobre o que se fez, levar em conta a reflexão que se fez sobre o que foi feito ao fazer novamente. Depois que fez aquilo que refletiu daquilo que tinha feito, faz de novo, levando em consideração o que fez, partindo do que tinha refletido, daquilo que já havia feito. Que confusão, né? Mas é dizer, ação, reflexão, ação, reflexão, ação. Praxis é isso. Praxis é isso aqui, ó. Praxis homilética é o que nós estamos fazendo aqui, refletindo sobre a homilética. Prática homilética, o que é? Quando eu estou lá no púlpito pregando. Isso é prática. É ação. É agir. Às vezes, temos prática homilética sem praxis homilética. Muita gente fazendo sem refletir. Lembram lá daquele jogo de palavras que eu disse que é do Mário Sérgio Cortella, que eu gosto de usar? Ócio e negócio. Às vezes nos acostumamos tanto a fazer que não refletimos sobre o ato de fazer, o que fazer, como fazer, quando fazer, por que fazer. A gente simplesmente faz.
E isso se torna repetitivo e repetimos os mesmos erros. Diz um grande estudioso que querer resultados diferentes fazendo do mesmo jeito é tolice, não é isso? Que diz o sábio? Outra fala do Cortella que eu gosto. Ele diz assim: os professores às vezes, eles dizem, os alunos não são mais os mesmos. Ele falou, que bom, você detectou isso? Mas por que os professores continuam ensinando dos mesmos jeitos? Hoje, a igreja não é mais a mesma. Beleza. Por que a gente continua querendo fazer do mesmo jeito? Como que a gente adequa? E aí no sermão que eu compartilhei com vocês agora há pouco, eu falo lá, a gente precisa de ter um olho na tradição e um olho na missão. O problema é quando você se torna escravo da tradição, que vira tradicionalismo, e aí você simplesmente repete e nem sabe por que está repetindo. Ou você é extremamente pragmático, está preocupado com o resultado. Ah, não, precisa de uma mudança, precisa de alguma coisa, tem que mudar tudo. Vamos mudar. São éticas diferentes. A gente precisa de uma ética dialogada. Tradição e missão. Um olho no peixe, outro no gato. Praxis é diferente de prática. E agora que eu quero fazer uma pergunta e quero ouvi-los. Qual a diferença entre sermão e pregação? São diferentes? Se são, o que é um e o que é outro? Você tem ideia? O sermão é a praxis e a pregação é a prática. Acham que é, acham que não é. Vamos lá, nós estamos aqui. Sermão é a peça do culto. Pregação é mais amplo, inclui sermão. Pregação é qualquer palavra. Ele já pegou meu material em algum lugar, vagabundo. Gente, pregação, como o Gabriel disse, é tudo que nós fazemos para proclamar o Evangelho. A gente pode, através da música, estar pregando. Por isso é importante termos músicas de adoração, de louvor, mas é bom também músicas evangelísticas, músicas com ensino, porque a música, ela mexe com a gente. Às vezes compomos música somente para adoração. E as músicas de desafio missionário? As músicas de ensino? Vamos supor, eu lembro de músicas que a gente utilizava somente para evangelizar. Uma que era assim: você pode ter a casa repleta de amigos, paredes, pisos cobertos de bens, ter um carro do último tipo, ou até mesmo ter um carro do último tipo, ou andar conforme der na cabeça, ou pode até ser um cara que vive apertado, até mesmo dentro de uma lotação, mas nunca será. Esperando o momento de cair, né? Uma folha ao vento, tempo de cair. Gente, era uma música que a gente cantava nos lugares, tocava o coração das pessoas, né? Eu lembro de cantar músicas que era assim: liberdade não é calça desbotada nem rasgada, liberdade não é dedo pro ar, liberdade é ter Jesus no coração e saber que Ele vai voltar, só tem amor. Gente, numa época que
para você falar com alguns caras. Tinha um rapaz que ele se converteu. Teve uma época na igreja que tinha 4 Paulinhos. Eu era o Paulinho 1, tinha o Paulinho 2, Paulinho 3, Paulinho 4. O Paulinho 3 era um punk que se converteu e foi para a igreja. Fruto de um trabalho. Eu era presidente dos jovens, eu e outro rapaz. Um dia esse Paulinho deitou na porta da igreja, a gente queria fechar a igreja e não dava. E aí eu e o André falamos, vamos levar ele na casa dele, ele mora aqui perto, vamos, levamos. Ele estava tão drogadão, que ele não soube de nada. Fazia vários dias que ele não ia para casa. Aí nós batemos lá, a mãe dele, uma senhora bem idosa, e ela falou, acorda ele lá, põe lá. Ela podia ser que ela pensasse que a gente era da turma, sei lá. Nós fomos, colocamos ele na cama dele, tirei o sapato. Meu Deus do céu, para que eu fiz aqui? Ninguém aguentava o cheiro. E esse Paulinho, eu e o André falamos assim, vamos investir na vida do Paulinho? Vamos. Ele era conhecido na cidade inteira, no centro de Poços de Caldas. Por quê? Primeiro que ele era todo tatuado, ele usava o cabelo moicano, verde, amarelo, azul, tudo quanto era cor. Imagina aquele cara malucão. Lá vamos nós. Começamos. Conversamos com a mãe dele. Falamos, olha, nós somos da igreja ali, aconteceu isso. A senhora gostaria que a gente... Colocamos o nome dele em oração. Começamos a visitar, eu e esse André. Conversamos com o Paulinho e conversava de lá. Ele era mais velho. Ele falou, não, vamos sim. Nós fizemos quase que uma semana. Pegar ele cedo e ficar até de noite com ele. Eu estava de férias, eu trabalhava numa fábrica, eu estava de férias. Investi uma semana. Mas, gente, chegava à noite, que a gente ia embora para casa, ele pulava a janela da casa dele e ia mexer com droga. Vou contar uma coisa para mim, isso foi Deus. Azar de quem crê, quem não crê. Eu sei que nós fizemos um jejum de oração pela vida do Paulinho. Gente, mas deu um revertério na vida desse rapaz, que ele vomitou até a alma dele. Sabe o que o cara ficar ruim de não conseguir colocar um pingo de água na boca? Isso aconteceu uns 5, 6 dias, mas o cara ficou são. Mas são. Eu e o André falamos, vamos conversar com o Paulinho, ver se ele quer ir para uma casa de recuperação, vamos. Colocamos ele dentro do carro e fomos em Mogi Mirim, viajamos, uma cidade a uns 100 e poucos quilômetros, porque lá tinha uma casa de recuperação. Na hora que nós chegamos lá, não tinha vaga. Gente, eu reclamei com Deus, hein? Eu reclamei. Falei, estou tentando fazer a missão, o senhor, ao invés de ajudar, o senhor está atrapalhando. Sabe quando você está meio angustiado? Voltamos. Esse Paulinho, ele passou por um processo de mudança, não foi fácil. E sabe onde que ele arrumou emprego? Arrumou emprego como caixa lotérico. Imagina só, falar em loteria. Hoje, loteria, essas casas de loteria, a gente entende mais como banco. Naquela época, era lugar de jogo de azar. Crente não passava nem na porta desses negócios. A gente começa a falar, não é possível, mas Deus está complicando a nossa missão, né? Não deu lá, velho. Esse cara foi recuperando. E ele era muito respeitado. E aí, tinha dado para ele uma Bíblia pequenininha, e a gente estava discipulando ele. Esse cara tinha um jeito de evangelizar os nóia que era muito 10. Ele pegava a Bíblia e enfiava aqui assim. Imagina, a pinta do cara. Aí ele ficou careca, né? Cortou o moicano, mas imagina, tudo tatuado, tinha brinco para todo lado. E aí, não sei o que, cara, tem uma aí que te leva pro céu, cara. E não sei o que. E a gente imagina, tudo crentinho, 16 anos, 17 anos. Paulinho tinha uns 30. Aí.
cara, leva pro céu. E aí ia conversando com os caras, daqui a pouco ele sacava a Bíblia assim, ó, isso aqui, velho. Não sei o que, nem era velho que usava, era outras linguagens, não fazia parte do meu vocabulário. Ele evangelizou muita gente. Foram para metodista? Não. A maioria foi para a igreja pentecostal. A igreja metodista é muito chata, muito tradicional, muito... Na igreja pentecostal, esses caras gritavam, esses caras se soltavam, entendeu? Paulinho mesmo se converteu, ficou um pouquinho com a gente, foi para quadrangular. Entendeu? E que bênção isso daí. A gente evangelizar, pregar, é isso. Pode ser um programa de rádio, pode ser lá na prisão. Quantas formas de pregação a gente tem? A igreja é chamada a pregar, tempo e fora de tempo. Não deu para pregar por aqui, prega por ali. Fique imaginando o Brian trabalhando como Uber, não sendo um motorista chato, mas sendo um cara que aproveita momentos em que ouve histórias de pessoas. E como um bom ouvido, pode, quem sabe, dar uma palavra de carinho, sem ser xaropão, chatão e tudo isso. Isso é pregação. O cara é barbeiro, está conversando com os caras, pode fazer isso. Quer dizer, pregação pode ser feita de várias formas. Várias e várias formas. Agora, o que é sermão? Aí o Gabriel nos ajudou. Sermão está ligado à celebração, é uma peça oratória. Está ligado ali na celebração. E ali na celebração, você tem um momento de fala. Você tem um momento da oração, um momento de cânticos. Agora pensem o seguinte. Esse jeito de fazer o culto atual, ele passou por mudança na década de 90 para cá. Por exemplo, não existia o ministério do jeito que nós vemos hoje. Essa forma de ter um momento para cânticos de louvores no meio do culto não existia. Isso começou na década de 90, quando começam a nascer as chamadas comunidades. As comunidades nascem como uma alternativa de cultos diferentes daqueles cultos tradicionais que as igrejas históricas faziam, ou mesmo dos cultos tradicionais que igrejas pentecostais faziam. Até hoje, num culto pentecostal, se você já foi, né, você vê as pessoas fazerem um monte de apresentação musical. Nem todas as músicas são dirigidas por uma pessoa lá na frente. São participações. Quem tem uma participação? Às vezes, gente, eu fui em um culto que as meninas cantavam três vezes a mesma música da Cassiane. Tinha o quê? 12 oportunidades. Então, diante dessas liturgias, desses jeitos de cultuar, o que acontece? As comunidades vieram com o quê? Com um jeito diferente. Primeiro, com bandas. Quando eu era adolescente, não podia tocar violão no templo, não, tá? Violão se tocava só no salão social. No templo era o órgão. Bateria? Os adolescentes e jovens compraram bateria. A bateria foi instalada no sábado. Fizeram lá, vaquinha, comprou. Era caro pra caramba. Domingo de manhã nós chegamos na igreja, cadê a bateria? Tinha sido confiscada por algo que vocês não conheceram, chamado guia leigo. Guia leigo era um subpastor. Um leigo que tinha um poder muito grande.
O pastor e o guia leigo trancaram numa porta. Foram quase 3 meses de negociação para libertar, né? Para acertar a soltura da bateria, o induto da bateria. Então pense, isso daí era difícil. De repente começam esses grupos esses cultos com grupos, com bandas, com bateria, contrabaixo, teclado, era sintetizador, falava, os caras tinham o teclado e o sintetizador. Gente, isso daí encantou muita gente, os estilos do culto. A moçada de igreja tradicional começou a ir nesses cultos. E aí você começa a ir lá, trazer ideia de lá para cá. Né? E aí, aquele momento do louvor, nas igrejas tradicionais, que era adoração, confissão, louvor, que era mais ou menos o seguinte: nós vamos ter agora um louvor pelos jovens. Aí era mais ou menos assim, e os jovens todos lá na frente, fazer aquela filinha, assim, cantai ao Senhor um cântico. Ai de bater palma, hein? Cantai ao Senhor. De repente, tem um Ademar de Campos dirigindo louvores. Você tem grupos dos mais diversos. Você tem grupo Koinonia. Você tem N músicas acontecendo, músicas que começam a ser cantadas nas nossas igrejas, do Vencedores por Cristo, do grupo Logos, do Milad e muitos outros. E aí a gente começa a fazer uma negociação na liturgia da igreja, que é: vamos abrir um espaço no culto para essas músicas? Aí foi quando nós começamos a fazer 2 cultos. A não habilidade do diálogo, e que acontece até hoje, muitas igrejas nós temos um culto dentro do culto, porque é mais ou menos assim. A gente segue alguns passos culticos, de repente na hora que chega no louvor, chega um outro grupo que começa do zero. Começa do zero. Até com vocabulário assim: entrando na presença do Senhor. O que mesmo? E aí, no meio do louvor tem saudação, tem leitura bíblica, tem uma pregaçãozinha rapidinha, tem um monte de coisa, né? Acontecendo. Aí depois passa a palavra para edificação de novo. Nós não conseguimos fazer um culto onde a banda tivesse espaço no início, pudesse ter no final, o hino. A gente foi separando. Claro, hoje algumas igrejas conseguem fazer esses diálogos, mas uma boa parte de igreja a gente acaba por fazer 2 cultos. E com grupos que não dialogam. Se a gente tem a pessoa que dirige o culto, a gente tem o pregador, a pregadora, e a gente tem o grupo de louvor, tem hora que os 3 não conversam nada. Cada um prepara o seu, o grupo musical tem suas preferências, e se tiver coral, o coral prepara os dele também. Aí já são 4 grupos. E aí na hora do culto, um pouquinho antes de começar o culto, chega o pastor ou o dirigente e fala: o que vocês vão cantar hoje? Tá bom. Não há uma elaboração. Então pensem que essa construção, esse jeito de ser culto hoje, é porque nós pegamos muitas coisas. E aí, como a gente queria colocar todo tipo de música dentro do louvor, do momento do louvor, nós acabamos desprezando músicas que tinham a ver com outras coisas, ou cantamos músicas que têm a ver com outras coisas na hora do louvor. Aí a gente pode acabar de cantar a música.
Tudo a ti, Jesus, entrego, tudo deixarei. Oferta. Aí vai lá no altar, momento do louvor, venha, traga a sua oferta, aleluia. E o próximo cântico que eu quero dizer, declara ao Senhor, restitui. Nananina, não queria, Deus. Nós demos ou não demos? É dele ou não é dele? A gente tem leituras. Agora, a gente consegue fazer esse levantamento historicamente? Consegue. A gente consegue fazer autocrítica? Consegue, mas para isso a gente precisa de praxis litúrgica, praxis homilética, estar aberto para dialogar, aberto para poder conversar, dizer assim, vamos ser mais claros. A gente vai na casa das pessoas para cantar certas músicas, antigamente, né? Hoje eu estou por fora de algumas músicas aí da atualidade, né? Eu diria assim, meu envolvimento maior na igreja local foi até 2014, 15, como sendo pastor titular, né? Envolvido ali. Às vezes a gente vai fazer evangelismo, você chega na casa de uma pessoa que não é crente e canta a música. Ele é o leão da tribo de Judá. Eram as músicas que a gente cantava. Leão, Judá, tribo. Não faz parte do vocabulário do nosso povo. Misericórdia. Essa palavra misericórdia, a gente que é acostumado com ela, quem não é do mundo de igreja não tem nem ideia do que é esse negócio de misericórdia. Ou vaso. A gente tem umas linguagens que ao invés de proclamar, de anunciar, desanuncia. Então, pregação, guardem, é toda forma de proclamação, pode ser música. A gente precisa de músicas das mais diversas, ritmos mais diversos. A gente tem uma cultura riquíssima, cultura brasileira riquíssima. A gente pode gostar de outros estilos, pode, mas podemos valorizar nossos ritmos, nossas histórias. Lembre-se, pregação é isso, mas sermão é no culto. Quais os princípios, os meios e os fins de um sermão, de uma prédica? Aí, nesse sentido, a gente começa a pensar. Primeira coisa é entender. Onde que está fixado o sermão? Aqui agora, então, eu abro mão. E, claro, a homilética de forma geral. Mas eu abro mão da pregação para falar só dessa forma de pregação no culto chamada sermão. A gente tem princípios, fundadores, algo que alicerça, que precisa de ser o quê? Os referenciais teológicos. De onde é que você tira isso? Ah, sei lá, isso me faz bem. Não é teológico, é senso comum. Ah, meu pastor teve uma experiência e me disse. Senso comum. Ah, não, porque a psicologia diz que se a gente fizer isso, acontece isso na mente humana, a gente... Não é teológico, é científico. Pode auxiliar? Pode. Mas referencial teológico é isso que vocês têm feito aqui, nesses momentos de estudo. Que é o quê? Aprender sobre essas áreas. Teologia bíblica. É fácil fazer exegese? Não é fácil fazer exegese, não. É fácil dedicar tempo estudando de forma profunda um texto? Não é fácil, não. Mas é bom. É importante. Eu já trouxe alguma vez algum estudo, alguma fala para vocês sobre Lamentações? Lá na liturgia ou em algum lugar? Peguem as Bíblias aí, sejam elas físicas ou digitais. Abram em Lamentações. Lamentações.
Lamentações de Jeremias. Quantos capítulos tem? 5. Ok. Quantos versículos tem o primeiro capítulo? 22. E o segundo capítulo? 22. O quarto capítulo? 22 também. E o quinto? 22. E o 3? 66 dividido por 3, 22. Nossa, que coincidência! Se eu me dedico a estudar, eu descubro. Estamos diante de 5 poesias acrósticas. Certo? 5 poesias acrósticas. O que é acróstico? Quem se lembra? Uma palavra, a gente pode pegar uma letra, né, e colocar. Aqui nós estamos diante de 5 poesias acrósticas, que são poesias do alfabeto hebraico. Quantas letras tem o alfabeto hebraico? 22. Só que na hora que traduz para o português, perde a beleza do acróstico. Mas lá vai Aleph, Beit, Gimel, Dalet, e assim vai. Todas as crianças que eu batizo, eu escrevo uma oração em acróstico, com o nome dela. Essa é uma marca minha. Eu tenho N acrósticos. Mas oração pela criança. Agora, além de serem 5 poesias acrósticas, são fúnebres. Só que fúnebre na liturgia judaica não diz respeito à morte, diz respeito a tempos difíceis. Um tempo muito difícil. E qual é o tempo que essas poesias estão narrando aqui? O tempo em que a Babilônia vem, invade a cidade de Jerusalém, derruba o muro, o portão, leva as coisas do templo cativas, leva o rei e o sumo sacerdote. Levam, quem mais? Os jovens promissores. A gente gosta de contar a história dos que foram para a Babilônia, né? A gente fala do Sadraque, Mesaque e Abidnego, fala do Daniel, mas e aqueles que ficaram na cidade desolada? Dentre eles, esse profeta, poeta, chamado Jeremias. Jeremias é conhecido como o profeta chorão, porque ele ficou com esse povo destruído. A teologia dele é a teologia daquele que está sofrendo. Levaram todos aqueles que tinham condições de nos ajudar a restaurar a cidade, de reerguer o portão, de nos proteger. Levaram todo mundo. Eles estavam vulneráveis diante de qualquer um que passasse por ali, entrava e roubava. E olha como que começa então essas poesias. Vou pedir para alguém ler a poesia 1, versículo 1. O que diz? Como jaspe de praia
Tornou-se como viúva, a que foi grande entre as nações. Princesa entre os domínios. Ah, Sujeita a trabalho forçado. gente, sua cidade é turística? Lá, Moisés, ou não? Não? Alguém mora em cidade turística aqui ou não? Lá é? Ah, tá. Não sabia. Ah, lá é a cidade do Drummond. Gente, pensem no seguinte. Imagine aquele lugar que todo mundo queria visitar. Cidade que todo mundo queria pelo menos uma vez na vida ir lá. Quem tinha dinheiro ia uma vez por ano. Uma cidade religiosa, onde estava o templo. Os salmos contam lá sobre as cantigas, as orações para atravessar lá o deserto, os chamados salmos de degrau, né? Ou seja, eu amo, né? O Salmo 121 eu acho fantástico. O Salmo 121 é mal interpretado, né? Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Ah, o Senhor está lá no alto do monte, vai te abençoar. É o inverso. Ali é um povo que está atravessando o deserto, que está correndo perigo, que está com dificuldade, e aí de repente eles olham e veem vilarejos que eram construídos onde? No pico da montanha, por uma questão de estratégia de proteção. Se alguém vem batalhar contra você, você está de cima, você tem estratégias para se proteger. As pessoas construíam os vilarejos, as casas, as cidades em cima da montanha. E aí quem está caminhando pelo deserto com medo, fala assim, quem poderá... Não, eles estão falando, quem poderá nos ajudar se vierem os assaltantes? Eu olho para os montes, tem muita gente, mas será que eles vão me salvar? Aí vem o versículo 2 e diz que quem vai salvar? Deus, quem nos protege nos momentos difíceis. É para dizer, para de confiar na sua própria força, para de achar que é o outro que te protege. Lembre-se, é Deus quem te protege e cuida de você. Vamos voltar para o texto? Você olha ali e eles estão falando, cadê aquela cidade boa de viver? Todo mundo queria vir aqui, era considerada princesa. Agora, nós estamos vivendo o quê? Como escravos, obrigados a trabalhos forçados. Mas, gente, vocês ainda não estudaram exegese do Novo Testamento, né? Vocês vão aprender algo que chama quiasmo. Já ouviram falar? Não é quiabo, não. Quiasmo. É um paralelismo. Parabéns, Gabriel. Esse paralelismo, ele diz respeito a quê? O mais importante está no centro. Por isso você compõe poesias que vêm de fora para dentro. Porque a mensagem central está no meio da poesia. 22, 22, 66, 22, 22. É um sanduíche, não é isso? Você tem pão recheio. Olha como é que começa o recheio, capítulo 3, versículo 1, ou poesia 3, versículo 1. Eu sou o homem de glorificação causada pela praga do furúnculo. Tá bom aí.
Não é conto da carochinha, não. O que eu estou falando aqui, eu vi com esses olhos que a terra há de comer. Eu vi. Eu senti na pele. Não é blá blá blá. Ele começa o recheio dizendo isso. Mas, gente, um gordinho como eu gosta muito de sanduíche. E gosta daquilo que vai... Olha, a gente abre o sanduíche assim e coloca algo maravilhoso. É um favo celestial vermelho chamado ketchup. E eu quero apresentar para vocês qual que é o ketchup desse sanduíche, dessas poesias. Veja o versículo 21. Muito cantado. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Vou aqui dramatizar. Imagine uma poesia que está contando a história. Morar em Jerusalém era tão bom, era uma cidade boa, onde já se viu, a gente era chamado de princesas entre as províncias, todo mundo queria vir para cá. Ah não, que coisa mais triste. E aí chega lá, no início do recheio, eu sou a pessoa que viu tudo isso, não vem achar que é blá blá blá, não. Chega! Assustei, né, vocês? Ele no versículo 21 faz assim, ó. Chega! Para! Cansei! Vou parar de olhar para o problema. Vou parar de olhar para baixo. Eu vou fazer um exercício. E que exercício é esse? Trazer na memória o que dá esperança. Olha como muda o cara que está resmungando. Você sabe o que é resmungar? É falar entre os dentes. A gente às vezes fica assim, fica. Já aconteceu com você quando a mãe mandava lavar a louça, fazer alguma coisa assim? Nossa, tá doendo nessa casa aqui. Murmurar, sabe de onde que vem murmurar? É o barulho do mar. Murmurar é esse som repetitivo que fica blá 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 blá. Daí o murmur do mar, murmurar. Esse cara que só ficava... Vocês são tudo novinho aqui. Mas, amém. Quando eu era criança, tinha um desenho que era Lip e Hard. Já ouviram falar desse desenho ou não? Lip e Hard era uma hiena que ao invés de rir, ela chorava. E essa hiena só reclamava. Ó céus, ó tristeza. Tinha também um outro desenho de umas motinhos, uma família de moto. E tinha uma moto pessimista que ficava sempre falando, não vai dar certo, não vai dar certo, isso não vai dar certo. Aí quando fazia e não dava certo, falava, eu te disse, mas eu te disse. Vocês se lembram do Rabugento? Naqueles desenhos lá do Dick Vigarista, conheceram ou não? O Rabugento era aquele que... Imagina que esse cara que está só falando assim, nossa, está difícil, que coisa ruim, a cidade está... que coisa... O que ele faz? Ele fala, chega, quero trazer à memória o que me dá esperança. Olha a mudança de mente. O próximo versículo 22 diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a minha porção. E aí ele começa a falar da esperança em Deus. Como é um quiasmo, depois volta
a mesma história. Agora imagine que você compor uma poesia como essa exige tempo para pensar a história, a beleza da poesia, a questão literária, a questão poética em si, né, de como você vai dispor isso. Quando eu faço acróstico com o nome das crianças, eu não faço acróstico generalizado, que eu pego de uma criança aqui e dá para adaptar para outra, porque eu falo de coisas muito pessoais, da história. Quando papai e mamãe me levaram para casa, eu conto a história, cito nomes, falo dos acontecimentos. Aqui é uma poesia. Por isso, a gente às vezes perde a beleza. Claro que a gente nós estamos em gerações diferentes. Mas diga uma música da igreja que mexe com você emocionalmente quando você está cantando, que você gosta, que aquilo mexe com você. Quem lembra de uma aí? Tem uma aí, Samuel, que é aquela que, quando você está sozinho, você lembra de uma? 92. Oi? 92. Como que é? Eu fico um pouco patinado com você. É que eu estou com preciosa saudade na cabeça. Mas preciosa saudade também não é boa. Qual que é? Preciosas são as horas na presença de Jesus. Além da letra, só o instrumental disso mexe com você, não mexe? Na hora que está orando. Eu preciso de ti. Eu... Por isso, Senhor, eu preciso de ti. Então, vamos lá. Isso é uma coisa. Olha, a música te traz lembrança, te traz... Agora imagina, você conhece essas duas músicas, Brian? Eu chego para você e falo assim, quero ler um texto para você aqui, Brian. Diz assim, ó. Preciosas são as horas na presença do Senhor, comunhão deliciosa da minha alma com a luz. É um texto bonito. E aí o Brian vai interpretar como um texto, e não como uma poesia ou uma música. E aí o Brian, que entendeu isso, vai ensinar o outro como texto. Esse é o problema que nós fizemos com os salmos. Nós matamos os salmos por causa disso. Salmo é música. Salmo é poesia. Mas a gente pega o salmo e faz o quê? Transforma numa historinha, numa crônica, num texto. E a gente perde. Então imagine que isso pode trazer afetividade, pode lembrar de uma pessoa da igreja, pode lembrar de um tempo difícil, pode lembrar da época que você está pensando, vou para o seminário, eu não vou para o seminário, que você estava em oração, alguém estava tocando no teclado, e estava... Olha quanta coisa! Quando a gente pega isso daqui, a gente está olhando para poesias históricas fúnebres que querem ensinar. O que nós estamos aqui vai de A a Z, por isso que são acrósticas do alfabeto. A gente não usa isso muito no grego lá, Jesus? Ele é o alfa e o ômega. Aqui ele está falando, ele é o aleph e o... Qual que é o último mesmo? Não lembro agora de cabeça. Olhem, então imagine que eles estão falando aqui, ó, vai ter, na Bíblia de vocês deve ter. É o tal. Ó, na Bíblia de vocês vem, ó, para poder ajudar, na minha vem, ó. Aleph, Beit, Gimel. A sua vem também? A sua vem assim? Vem. Olha lá. Para demonstrar a beleza. Olha lá. Aleph, Beit, Gimel. Então, pensem que coisa interessante que é
sentar para celebrar. Igual o Salmo 136 que eu partilhei com vocês aqui. É contar história, é falar da vida. É dizer, quando eu era pequenininho em Barbacena, é mais ou menos falar, Deus já agiu na história. É mexer com emoção, é lembrar das coisas. Eu lembro da minha professora da escola dominical. Eu lembro. Então pensem que tem isso. Por isso, quando eu vou preparar meu sermão, eu preciso de fazer uma boa exegese. Senão eu pego o texto bíblico e tiro do seu contexto. Aí, como eu conheço a música lá da Igreja Batista da Lagoinha, eu já acho que sei tudo e quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Aí eu começo a falar da esperança a partir de coisas muito subjetivas. Não consigo entender do que está. É assim como você fazer um sermão, vocês vão aprender daqui a pouco, né? A diferença entre um sermão temático, um sermão expositivo, um sermão textual. O expositivo, você pega uma perícope toda. O textual, você pega um versículo e faz a divisão do versículo. Você pega aquele versículo, por isso ele precisa de ser um versículo-chave bom, que dê passos. Mas alguém fala, irmãos, eu quero pregar aqui e dizer o que o apóstolo Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece, aleluia! Você crê nesse Deus que pode te dar tudo? Você crê que pode todas as coisas? A gente lê o resto do texto. Paulo fala que comeu o pão que o padeiro amassou e que ele aprendeu a sobreviver em todos estes momentos. E ele fala, aprendi a me contentar em todos os momentos. Essas teologias aí do sou filho do rei, da prosperidade. Fico imaginando, né? Os apóstolos pregando a prosperidade, né? Só o João morreu de morte morrida, como diz o caipira. O resto, cortado, enforcado, crucificado, rasgado, cerrado. E a gente não, sou amigo do rei, sou filho do rei, Deus me fez para prosperar. Alguma coisa está errada. Eu preciso de uma teologia bíblica profunda, séria, que estuda, que não faz de conta, que não usa o texto sagrado apenas para fazer o quê? Que eles falam? Para pretexto. O texto tira do contexto, usa como pretexto. Não, eu tenho que conhecer. Eu preciso também de levar em conta a teologia sistemática, teologia e história. Gente, o povo de Deus já serve o Senhor há muitos e muitos anos. Nós lidamos com textos de 3.000 anos atrás, 2.000 e tantos anos atrás. A gente quer interpretar o texto como se fosse hoje, fôssemos os únicos. Muita gente já interpretou esse texto, eu tenho que olhar para a história. Eu tenho que ler de forma sistemática esses conhecimentos. Porque o problema que eu e você vivemos é que nós olhamos e pregamos às vezes um texto que não tem conexão com o restante dos outros textos. E aí eu não consigo entender o diálogo deste texto com a igreja e com a tradição. Gente, quem não olha para a história, a gente precisa de memória. Entender por que nós chegamos aqui. Mas tem gente que pensa que fala que é a última bolachinha do pacote, né?
a última bolachinha do pacote, que é a pessoa mais preciosa. Gente, nós somos parte de algo muito maior, muito maior. A gente precisa de levar em conta também a teologia pastoral. Vocês estudaram um pouco, eu posso retomar aqui. Vocês estudaram com o professor Heber. Gente, teologia pastoral é um jeito de fazer teologia. Ela não é a aplicação da teologia bíblica. Ela não é a aplicação da teologia sistemática. Ela é um jeito de olhar e fazer teologia. Como que a gente lidar com isso? Como que a gente constrói essa teologia? Eu vou parar por aqui, alguns minutinhos mais cedo, e a partir da próxima aula, a gente vai continuar aqui dentro dos princípios, nós vamos para as principais ferramentas. Que ferramenta eu uso para conhecer, para ter profundidade na minha fala? Espero que eu esteja contribuindo com vocês para um amadurecimento naquilo que muitos de vocês já fazem de forma intuitiva e fazem bem, mas que agora podem aprimorar e serem bênção. Precisamos de homens e mulheres inteligentes, sábios, cheios de graça, de temor, de unção, pregando na igreja. Termino com um trocadilho que eu gostava muito de um texto, eu gosto de um texto que o Caio Fábio escreveu há muitos e muitos anos atrás, na década de 80. Ele, acho que foi 89, Crescimento Integral da Igreja. E ele diz assim: há necessidade de ética para os carismáticos e carisma para os éticos. Eu quero fazer um trocadilho parecido nos nossos sermões. É necessário que o pregador e a pregadora se preocupe com o carisma, sim. A sua autoridade, o seu jeito de falar, cativar o público, mas precisa de ser ético. Mas precisa também aqueles que são éticos, porque a palavra diz, precisam de ter carisma, precisam de ter graça, precisam de ter unção. Um pregador ou uma pregadora completa, precisa dos dois. Viver a ética do Evangelho com seriedade e viver plenamente. Nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso amigo Aristóteles em um dos nossos encontros, quem sabe. E aí a gente vai entender como é importante unir isso. Beijinho, beijinho.